Boa noite, meus irmãos, encarnados, desencarnados. Satisfação enorme estar aqui. Que bom que vocês vieram, né? Sempre ver uma casa cheia é sempre muito bom. Acho que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. É sempre importante, né? Que a gente venha numa casa trocar fluidos, né? E a gente faz essa troca mesmo. E não é entre nós, não. É com a espiritualidade, porque eles necessitam dos nossos fluidos para poderem trabalhar. Eu vou ter uma fórmula aqui, ó, vamos dar aula de física, mas é só para vocês pensarem, depois eu digo o que é. Tá? É uma fórmula, né, que parece física, né? Força, resistência e por aí afora. Mas nós vamos falar um pouquinho de crise e de transição. E qual é o papel do espírita no momento atual? O que a gente está fazendo, né? Nesse momento atual, com a questão dessa crise que a gente está vivendo, né? É uma crise bastante complicada e é uma transição também. Se nós formos puxar na nossa memória, nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Mas antes deste mundo de provas e expiações, nós tivemos os mundos primitivos, né? Daí depois a gente passa então para o mundo de provas e expiações, depois a gente vai lá para o mundo de regeneração, e aí subindo um pouquinho, né, os mundos ditosos, até chegar lá no plano divino, né, nos mundos divinos. Então essa é uma escada, degrauzinhos, né, que a gente vai subir. Quer dizer, a gente já teve aqui no primitivo, né, passou muitos anos, muitos e muitos anos a gente passou pelo mundo primitivo. E aí nós aprendemos muitas coisas, né? Nós não falávamos, né? Nós não tínhamos como nos comunicar. Antes de nós habitarmos a Terra, habitavam animais que, se hoje estivessem aqui, com certeza nós não estaríamos, né? Pela agressividade e pela própria alimentação deles, né? Os carnívoros, né? Estariam devorando tudo. Mas a sabedoria divina fez essa transformação da Terra para que ela pudesse abrigar esses espíritos, né, que somos nós, para uma evolução. Então, saímos desse mundo primitivo e caímos então, ou subimos para o mundo de provas e expiações. É o que nós vivemos hoje, o mundo de provas e expiações. E quem de nós já não passou por provas e quem de nós não passa por expiação? Se eu fosse falar de prova de expiação, daria mais uma palestra, qualquer hora eu falo sobre isso. Mas é o mundo que a gente vive. E essa transição e essa crise que se coloca de tempos em tempos, ela faz com que o homem encarnado, o espírito encarnado, ele se fortaleça para subir mais um degrau, para buscar mais esse degrauzinho na nossa evolução, que a gente passa essa crise, passa por essa transição, para que a gente possa chegar lá na regeneração. E quantos de nós iremos chegar lá? Arrisco a dizer que poucos, ou quase ninguém, né? Porque nós somos muito imperfeitos, né? E por isso que nós estamos encarnados. E nós não nos damos conta disso, né? A pandemia está com 8 meses. 8 meses. O que nós fizemos nesses 8 meses de pandemia? A leitura foi feita falando sobre paciência. Chico Xavier tinha 3 palavrinhas: paciência, paciência e paciência. Eram umas palavras que ele usava diariamente. Porque tem que ter. E o que a gente faz, né? O que a gente fez com esses 8 meses aqui? Será que a gente praticou a paciência? Por isso que lá no início, né, eu perguntei o nosso papel, né? Qual é o papel nosso como espírita? Uma visão diferenciada que nós temos de mundo, sabendo que o mundo não acaba quando a gente desencarna. Qual é a visão que nós temos, né? O que é que nós estamos praticando com relação a tudo isso que está acontecendo?
Os relatos já mostram que pior do que o vírus está sendo a crise gerada, né, dos confinamentos, da falta de emprego, da falta de alimentação em muitos países, das brigas, do aumento da criminalidade em casa, das brigas, das separações, né? Enfim, desordem de toda sorte. Isso é preocupante, né? Porque em 8 meses o número de suicídio aumentou, o número de separações aumentou, o número de crimes contra a vida aumentaram dentro dos nossos lares. E nós, como espíritas, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós precisamos fazer para subir essa escada? Precisamos, com certeza, para subir uma escada, ter boa forma. Imagina uma escada de 1000 degraus. Nós estamos só no primeiro, aliás, no segundo. O que nós temos que fazer? Vamos ter que fazer academia, no mínimo, para ficarmos em boa forma. E qual é a nossa academia? Estudar um pouquinho a doutrina, participar das palestras, fazer a caridade, dar bons exemplos. Quando ele falou 10.400 peças para criança, isso não tem nada que pague. Significa dizer que as pessoas que fizeram aproveitaram esses 8 meses, bem aproveitados. Então, meus irmãos, precisamos estar em boa forma, mas essa boa forma está dentro de nós, né? Buscando o conhecimento, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, participando da doutrina, participando lá da nossa evangelização, participando dos grupos de estudo, praticando a caridade, enfim, né? Kardec já falava, espíritas, instruí-vos. Às vezes a gente fica, isso é para todo mundo, tá? Inclusive para mim. O dia passa, né, e a gente não consegue, né, porque o dia vai enrolando. Eu tinha um comandante que dizia que era pau de enchente, né, vai enroscando e não sai, né, e o dia fica enrolado, e a gente não sabe aproveitar os momentos que a gente tem. Quanto mais tempo nós temos livre, menos a gente consegue aproveitar. E o que seria a crise, né? Crise. Coisa complicada, né? Então, crise é definida como? Crise é um momento de desequilíbrio que evidencia a necessidade de um tipo de mudança. Nós estamos vivendo uma crise que exige um tipo de mudança, mais ou menos radical, em um determinado processo. E nós estamos, né? Uma mudança radical de comportamento, de atitude, de gestos. Mas se a gente pensar, por que eu uso máscara? Por que eu passo álcool na mão? Por que eu tenho que ficar a uma distância de 2 metros? Alguém já pensou isso como espírita? O que é isso, né? Quando eu uso a minha máscara, quando eu passo o álcool gel, quando eu me afasto das pessoas, nada mais do que caridade. Simplesmente caridade. Por quê? Porque eu fazendo isso, se eu tiver contaminado, mesmo assintomático, eu não vou passar para o outro irmão. Essa é uma consciência que nós temos que ter. Ah, por que aumentou a contaminação? Por falta de consciência. Nós não precisamos ficar confinados. Nós não precisamos ter o lockdown. Não precisamos. Nós precisamos ter consciência. E é isso que está faltando. Quer dizer, vem um vírus invisível de um planetinha, porque ele é um ser que é colocado aqui, porque isso foi programado, né? E com toda a informação que nós temos, né? As pessoas não têm a consciência que nós temos que ter a prevenção. Vocês lembram lá da AIDS, das campanhas? Também é um vírus. E nós convivemos com ele até hoje. Como nós iremos conviver com esse vírus o resto das nossas vidas? Como todo e qualquer vírus que está aí na Terra, né? Eles vêm sempre para fazer uma reflexão. E essa crise, né, esse momento radical, né, ele é justamente para a gente fazer uma mudança, né, uma guinada, né, uma guinada da nossa vida. Porque o planeta nessa transição,
ele está numa transição econômica, numa transição ética, numa transição ambiental, numa transição moral, porque o mundo de expiações e provas, ou de provas e expiações para o mundo de regeneração, ele vai ter que sofrer essas mudanças. Eu vou ter que ser um espírito melhor para eu galgar a ida para esse novo mundo. Eu vou ter que ser. Se eu não consigo cumprir o que eu acordei na hora de eu encarnar, ao desencarnar novamente, vai chegar lá e eu vou olhar assim, pô, tu tivesse, cara, 50, 100, 200 encarnações e você não conseguiu cumprir nenhuma meta daquela que você acordou. Então, amigo, é o seguinte, ó, você vai continuar num planeta, né, de provas e expiações. Ó, na Terra você não fica mais. Querem ler um livro legal? Eu li e gostei, chamado Exilados de Capela, que aconteceu há muitos anos, né? Aliás, milhares e milhares de anos. Os capelinos que não serviam mais para ficar em capela, eles foram deslocados para onde? Para cá, para a Terra. Né? E agora eles falam do planeta Chupão, né? Eles falam do planeta Chupão. Quem não vai ficar, quem não vai reencarnar mais aqui, vai lá para esse planeta, que é um planeta ainda, né, em evolução, em crescimento, e nós vamos ter que passar tudo novamente, né? Então, meus irmãos, nós precisamos mudar, mas mudar o quê? O que é que nós temos que mudar? Mudar o mundo? Como é que a gente muda o mundo? A gente só muda o mundo mudando a si mesmo, não tem outra forma. Não adianta eu querer mudar o mundo de lá. Eu tenho que mudar o mundo aqui de dentro. Eu tenho que fazer a mudança daqui para fora e não de fora para dentro. Eu tenho que ter essa consciência. O Raul Teixeira falava o seguinte: na Terra há injustos, mas não há injustiçados. E isso a gente leva direto lá na lei de causa e efeito, né? Para toda causa há sempre um efeito. Se eu bater com a mão aqui, eu vou virar a água, vai cair, vai quebrar, né? E Chico falava, né? Chico falava o quê? Ele dizia o seguinte, ó: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então significa dizer que há tempo de nós fazermos isso. E nós temos que estar conscientes que nós podemos mudar o final dessa presente encarnação. E eu tenho que mudar começando por mim. Pablo Neruda, que é um poeta chileno, falou também assim, ó: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Quer dizer, eu posso fazer as minhas escolhas, é igual aquela história, né? Plantar é livre, né? Mas colher é obrigatório. Então, quais são as consequências que eu quero ter das escolhas que eu fizer? Se eu faço escolhas boas, colherei coisas boas, com certeza. Agora, se eu faço más escolhas, teremos choro e ranger de dentes, não é assim? Então, meus irmãos, temos que ter muita preocupação. Eduquemos nossos filhos. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós deixaremos para o mundo. Como é que está a educação deles, né? O que a gente tem feito para deixar filhos melhores para o mundo? E não um mundo melhor para os filhos. Porque não adianta deixar um mundo belo, porque nós tivemos um mundo belo. Nós que somos um pouquinho mais velhos, né? Eu não sou muito mais velho não, tá? A barba é para ser Papai Noel, mas se vocês notarem, depois eu vou falar aqui, há poucos anos atrás, 2020 anos, aconteciam coisas bárbaras e que já mudamos muito. Então nós temos que educar os nossos filhos para que eles possam melhorar o mundo. E eles melhorando o mundo, com certeza, eles vão se melhorar. E com certeza terão maiores chances de progresso, maiores facilidades no progresso. O mundo está pior? O que vocês acham? O mundo está pior? Ou o mundo está melhor?
Vejam só, há 2020 anos atrás, o homem se divertia, e quantos de nós não estávamos lá, né? Naquelas grandes arenas, vendo as pessoas serem devoradas por leões. Normalmente os cristãos, né? A história conta isso, né? Há 500 anos atrás, os cristãos, ditos, eu sou cristão, acredito em Cristo, mas eles queimavam as bruxas, queimavam os filósofos, espíritos de escola que já reencarnaram naquela época, há 500 e poucos anos atrás, que já vinham com pensamentos diferentes da própria revolução intelectual, fazendo com que o homem pudesse enxergar diferente, né? Para alguns, né? Aristóteles, né? Sócrates, Platão, né? Enfim, era um espírito já com relevância intelectual gigantesca. A escravidão no Brasil acabou há 100 e poucos anos atrás, né? Há 80 anos atrás, as mulheres não votavam, não tinham direito nenhum, né? E por aí afora, né, se nós formos olhar ainda no mundo, né, quantos países ainda vivem a ditadura? Porque quando a gente fala de evolução, a gente pensa que somos só nós, né? Mas na realidade não somos só nós. É um mundo como um todo, né? Cada um vai colher aquilo que plantar. Imagino eu, um chefe de Estado, que consegue fazer o seu povo de escravo. Quantas reencarnações ele vai ter que ter para poder se regenerar por todo indivíduo que ele fez sofrer? Se só um pensamento negativo que eu possa ter dele já me traz uma dívida enorme se eu não pedir perdão, imagina só, né, quando eu faço isso com uma grande quantidade de pessoas. Meus irmãos, falta muito ainda a se fazer, mas o tempo está acabando. Então, a reforma íntima tem que ser imediata. E não adianta só pensar apenas em nos melhorar. Temos que ajudar os outros também. O Zeferino, não sei se o pessoal conhece, é o nosso presidente lá do centro, ele diz o seguinte: não vamos deixar ninguém para trás. Todos nós iremos atravessar o rio. Todos. Cada um com a sua cruz. Uns com a cruz maior, outros com a cruz menor. Mas aquele que tiver a cruz maior vai ter que botar na frente para que todos eles possam atravessar o rio por cima daquela cruz. Porque com certeza ela vai poder estar de margem a margem. Então nós não podemos abandonar ninguém, né? A gente fala, né, que às vezes a gente não tem trabalho para fazer, que a gente não tem emprego, que a gente não tem isso, que a gente não tem aquilo, né? Trabalho tem muito, né? Tanto remunerado quanto não remunerado. Trabalho voluntário é o que mais tem. E a gente recebeu um grande exemplo disso hoje, né? A energia do trabalho, ela atrai muitas coisas boas, inclusive o emprego. O trabalho a gente faz de coração e o emprego é por remuneração. Então, às vezes, quando a gente faz uma entrevista, a gente pergunta: tu quer trabalhar? Ou você quer um trabalho ou você quer um emprego? Se o cara fala que quer um emprego, é ruim. Não, eu quero trabalhar. Porque trabalhar a gente dá de coração, né? A gente faz porque gosta, né? E o emprego é por atrás da remuneração, não importa, né? Eu quero ganhar dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, o trabalho voluntário para mim é um dos melhores, né? Quem tem a oportunidade de fazer, faça. Porque não está fazendo para o outro, está fazendo para si. E o trabalho voluntário, ele é a coisa mais importante do mundo. Trago agora um pouquinho, né, da nossa situação novamente de crise, de transição, falando de corrupção. Um país sem corrupção depende da honestidade de quem? Do seu povo. Quando a gente falou lá de reforma íntima, depende de nós. Se eu quero um país melhor, se eu quero um mundo melhor, eu não posso usar aquela lei famosa chamada lei de Gerson, né? Aquela lei do jeitinho, né? Levar vantagem em tudo. Apesar do Gerson ter sido um grande jogador, mas essa lei de Gerson justamente é uma lei que vai contra os princípios do espiritismo, dos espíritas. Eu não tenho que levar vantagem em cima de ninguém. Senão eu não vou conseguir atravessar o rio. Porque se eu quiser levar vantagem, é o seguinte, né? Eu vou passar para o lado do seguinte, ó.
Cara, vai ter muita gente do lado lá, eu vou empurrar aqui a minha cruz e o pessoal que ficou para trás que se vira. E nós, o brasileiro tem muito disso, né? Porque isso começa em casa. Faz isso que eu te dou isso. Olha, arruma isso que eu te dou aquilo. Faz aquilo outro que eu faço isso. Nós temos obrigações e deveres. E a gente não pode esquecer disso. Quando a gente tem filho, a gente tem que pensar nisso. Obrigação e dever. Obrigação e dever. Os adultos também, mas quando a gente educa as pessoas, é assim, é obrigação e dever. Porque hoje a gente vive só os deveres e não as obrigações. Ah, não, mas eu tenho direito. Ah, eu tenho direito. Ah, eu tenho direito. Tudo tem direito. Está aí o dever. Onde é que está? O que é que eu faço para ter direito? Temos que repensar muitas coisas, tá? E aí vou dar alguns exemplos. Se alguém se encaixar, não precisa levantar a mão, não, tá? Não precisa levantar a mão. Alguém de vocês já, em algum momento, né, achou aquele dinheiro que não era de vocês, né, que alguém passou, deixou cair, vocês viram, botaram no bolso e apertaram o passo para não devolver? Não vai ter ninguém, não vai ter ninguém. Aquele dinheiro que, quando a gente foi lá no supermercado, né, foi dado troco a mais, e eu vi que foi dado troco a mais e eu botei no bolso e fui embora? Não deve ter ninguém. Não, deve ter, tomara que não. Aquele produto que você comprou baratinho, mas que desconfiava, putz, aquele produto pirata, furar sinaleira, por aí afora, né? Aquela prestação que a gente fez a compra, sabia que não podia pagar, né? E deixou de pagar, e quando eu deixo de pagar, quando eu compro alguma coisa eu deixo de pagar, alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. E aí, vou botar na conta de alguém uma dívida que era minha. Será que a gente já fez isso? Aquele dia em que você fingiu estar dormindo no ônibus, né? O ônibus lotado, e aí tinha uma senhorinha, uma senhora grávida, um deficiente, e eu fingi que estava dormindo justamente para não dar o lugar. Parece coisas tolas, né? Mas, e aquele recibo falso que a gente pede para o dentista, para o médico, para o amigo, né? Para a gente poder botar no imposto de renda. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz. Aquela nota de R$50 que você achou na rua perdida, e você pegou, claro, né? Colocou no bolso, pensando que achado não é roubado, sem pensar que o dono dela poderia estar voltando no seu caminho para encontrá-lo. Achado não é roubado é muito bom, né? Naquela prova que, de repente, você colou, não, essa ninguém faz, né? Cola não. Alguém já assinou a lista de presença daquela aula na sexta-feira à noite para ir para o barzinho? Alguém já pegou algum atestado médico quando não estava doente, mas com a preguiça de trabalhar no dia seguinte? Não, isso ninguém faz. No Brasil não acontece isso. Enfim, como é que a gente tem que proceder? Eu dei alguns exemplos que acontecem diariamente com muitos irmãos, aqui, fora daqui, em qualquer lugar do Brasil, ou até em qualquer lugar do mundo, né? A chamada vantagem. Eu estou tirando a vantagem, né, de coisas que teoricamente não me prejudicam, mas que com certeza prejudicam outras pessoas, mas que no fundo o maior prejudicado sou eu, porque toda vez que eu cometo um ato desse, eu contraio uma dívida, porque nós temos que ser éticos, mas além de éticos temos que ser morais, e isso é uma grande dificuldade de todos, inclusive do palestrante. As questões morais, elas são mais complicadas, né? Porque temos dois tipos de porta, não é isso? A porta estreita e a porta larga. Essa tem muitas facilidades. E ela te chama a todo momento. A porta estreita não, né? A porta estreita a gente já vai, mais dificuldade e tal. A gente tem que se dedicar a muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, mas são duas escolhas. Você escolhe.
E aí, escolher e colher os frutos da escolha. Mas para termos a paz no mundo, precisamos começar tendo paz aonde, hein? Em nosso interior. Paz interior, temos nossas lutas internas, né? E nessa pandemia ela veio aflorar bastante, né? Por isso que as casas espíritas, elas estão acabando de estar assim uma correria louca dos trabalhos de atendimento fraterno, muita procura por atendimento fraterno, justamente por isso, né? Os desajustes emocionais. O campo de batalha é a nossa mente, mas os feridos dela estão por toda parte, do nosso corpo e na mente e corpos alheios, né? Por isso que é importante a gente estar atento a isso, meus irmãos. A árvore de sândalo, quando é ferida, ela expele do seu interior um perfume. E aquele machado que a feriu fica com um bom cheiro. Pensem nisso. Quais são os exames espirituais que a gente poderia fazer para aliviar um pouco isso, né? Atendimento fraterno, né? Sorrir um pouco mais, abraçar, não dá para abraçar, mas abraçar, elogiar, emitir palavras doces, né? Emitir palavras doces, elogiar. Isso é muito importante, porque são fluidos positivos que a gente acaba ter pensamentos positivos, e o pensamento vai longe. Para que ele vá longe, nós temos que eliminar algumas imperfeições que estão no nosso dia a dia. Algumas como? Nessa pandemia deve ter vindo, né, a ira, vamos cortar, a gula, tem gente que engordou, né? O ódio, o ciúme, a preguiça, a cobiça, a hipocrisia, a luxúria, né? A prepotência, o egoísmo, a avareza, a vaidade, a inveja. Juntando tudo isso vai dar o orgulho, que é a causa que destrói tudo, né? O inimigo da caridade é o orgulho. E aí a gente tem que procurar eliminar tudo isso pelo nosso instinto de sobrevivência. Pelo nosso instinto de sobrevivência. Temos que ter atenção nessas coisas, né? Porque isso vem do nada, né? A raiva vem do nada, o ódio vem do nada, a gula vem do nada. Daqui a pouco você está sem orar, sem vigiar, que é difícil, está o tempo inteiro. Lá foi para o chocolate. Aí comi 3 caixas de bicho, né? Lá foi, comi 10 pizzas. Depois eu engordei, não sei porquê, né? Então tem que ter preocupação. E aí, qual é a fórmula da felicidade? Opa, falei em fórmula da felicidade, apareceu uma fórmula aqui, né? Qual é a fórmula da felicidade? Qual é essa fórmula? O que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer para ser feliz, meus irmãos? Nessa crise que estamos vivendo, com a crise que estamos vivendo, nessa transformação que estamos vivendo, o que eu tenho que fazer? É fórmula mesmo, será? Será que existe uma fórmula para a felicidade? Felicidade. O F é felicidade. O R é realidade. Opa, felicidade é igual a realidade menos expectativa. E aí? Felicidade é realidade menos expectativa. Realidade, o nosso dia a dia, né? E a nossa expectativa. Será que uma tirando a outra, será que realmente dá felicidade? Será que é? É isso mesmo? Ou dá a frustração? O que vocês acham? Vou deixar para vocês saberem. Porque a felicidade ela é muito momentânea, né? A felicidade, como os nossos amigos espirituais falam, ela não é desse mundo, né? Porque a felicidade é o seguinte, ó, aqui amigo, eu ganhasse 100 mil reais, pô, fiquei feliz. Amanhã já foi embora, já foi. Comprei um carro novo, fiquei feliz, já foi embora. Somos felizes com coisas que permanecem, as coisas importantes que permanecem. Então tenhamos muito cuidado, né? Realidade e expectativa, para não sermos frustrados na busca dessa felicidade. Nós temos que buscar ela incessantemente. E para que a gente possa buscá-la incessantemente, temos que fazer as coisas boas que a gente conversou até agora. Ser mais caridoso, ser mais piedoso, ser mais
paciente, ser mais amigo, ser mais humano. E está faltando na humanidade, ser humano. Tem grandes grupos brigando para separar os humanos. Nós somos humanos e não podemos abrir mão de ser humanos. A cor da pele não me importa, porque nós somos humanos. A grande diferença de muitas coisas que estão andando por aí. Eu não vou nem falar nos outros absurdos, mas ser humano nós não podemos abrir mão, porque independente de eu ser homem, mulher, branco, preto, amarelo, se eu fizer a caridade não vou ter problema. Se eu tiver compaixão eu não vou ter problema. Se eu aceitar o outro como ele é, eu não vou ter problema. E quanto mais coisas eu arrumo para dividir, mais eu separo. E separo. Eu estou vendo tempestades em copo d'água que está sendo simplesmente um show de horrores, né? Pelo país e pelo mundo. Aonde estão dividindo os humanos. E isso é ruim. Porque vamos ficar frustrados, vamos nos afastar da felicidade, com certeza. Por onde e como devemos caminhar nesta jornada evolutiva, para a gente finalizar? Que caminhamos por caminhos estreitos. Eu falei das portas, né? Que caminhamos por caminhos estreitos, íngremes, longos e fadigantes, mas que nos levem para um lugar seguro, feliz, onde possamos encontrar a paz. Não adianta eu ter facilidade nos meus caminhos. Eu não vou encontrar a paz ali. Eu vou encontrar a frustração, porque as coisas mundanas vão ficar no mundo. E as coisas mundanas são passageiras. Neste caminho, dê a mão àqueles que estejam se rastejando, parados e cansados, aquilo que a gente falou no começo. Vamos todos juntos atravessar essa ponte. Não vamos deixar nenhum irmão para trás. E às vezes a gente vira as costas. Que possamos todos caminhar juntos, com as mãos dadas e com muito amor. Que chegamos juntos no novo planeta Terra. Nós iremos desencarnar e que a gente possa retornar para cá, naquele mundo de regeneração. É óbvio que a gente não vai se lembrar, né? É óbvio que a gente não vai se lembrar. Mas que a gente possa fazer isso. Nós devemos ser a mudança que desejamos ver. E quem falou isso, né? Foi um espírito também que teve encarnado entre nós, Mahatma Gandhi. Para ficar a frase para levar para casa, né? Nós devemos ser a mudança que desejamos ver. Aquilo que a gente falou, né? Mudança daqui para lá e não de lá para cá. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir, né? Que a gente possa refletir dia a dia. O que é que essa crise tem trazido? O que é que essa transição que a gente está passando tem trazido? O que é que eu busco no meu dia a dia? Eu busco só a felicidade? Eu busco só a felicidade. De que forma? A felicidade material vai bater aqui. Ou eu busco a felicidade moral que nós levamos para todas as encarnações? Cada um vai fazer a sua escolha. E daí, depois que fizer a escolha, arque com as consequências de colher aquilo que escolheu. Ou provar da sua própria escolha. Que a gente possa fazer isso, né? Que a gente tenha que fazer isso. Que a gente possa mudar de dentro para fora. Que a gente possa melhorar a cada dia, buscando o aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual para as futuras reencarnações. Sejamos o espelho, né? Ou que vejamos, né? Cristo como aquele grande mestre que a gente tem que seguir, aquele espelho que temos que seguir. E ele pregou simplesmente uma coisa chamada amor. E se nós pregarmos o amor, com certeza nós seremos felizes. Que Jesus, né,
possa nos amparar a todo dia, né? Que os bons espíritos nos consolem, nos dê força para a nossa jornada nessa nossa presente encarnação. Que assim seja.